Vamos fechando os nossos olhos, vamos fazendo uma conexão com a espiritualidade presente. Nesse momento vamos respirando profundamente, trocando as energias do nosso corpo. Vamos ficando mais leves, mais relaxados. Vamos sentindo toda a presença dos irmãos que nos acompanham na noite de hoje. Vamos sentindo as presenças dos nossos mentores, nos dando as mãos, nos dando um abraço, sentindo todo o carinho, toda a sustentação. Vamos ficando mais fortalecidos, vamos fortalecendo mais a nossa fé, a nossa esperança perante a espiritualidade, agradecidos por esse momento de encontro, agradecidos por esse momento de estudo, vamos agradecendo ao Pai pela oportunidade deste momento, pela vida dos nossos entes queridos, sentindo todo o carinho e proteção da espiritualidade sobre nós. E louvamos este momento quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho desta noite. Espero que todos estejam bem. Hoje, para a gente falar sobre essa questão do Carnaval, eu trouxe alguns materiais para a gente fazer algumas análises e entender um pouquinho do funcionamento no outro plano, né? Porque nesse plano a gente já sabe como funciona, não é verdade? A gente já sabe o que acontece durante esse período na Terra, principalmente no nosso país, de forma muito intensa. Feriado, muita gente viaja, muita gente vai curtir, muita gente fica em casa, muita gente vai para as igrejas. Nós já sabemos como funciona, né, a nossa realidade. Mas como que acontece, o que acontece no plano maior, né? O que acontece no mundo espiritual? Então, para a gente poder fazer essa correlação do que acontece lá para o que acontece aqui, eu vou trazer uma mensagem que está no livro Verdade e Amor. É uma mensagem psicografada pelo Chico Xavier e ela é do irmão X, que depois, né, se revelaria como Humberto de Campos. É uma história, então eu vou ler essa história. Ela é uma história curtinha, tá bom? Então não se preocupem que não vai ser cansativo, tá bom? Hoje vai ser rapidinho. E aí eu vou trazer algumas questões para a gente fazer essa análise mesmo em cima do texto e da nossa realidade que a gente já conhece como é aqui. O nome da mensagem chama-se Coisas do Carnaval. Ela foi psicografada em Pedro Leopoldo, mas não se sabe a data exata. Ela está nesse livro aqui, ó, Verdade e Amor, tá? Vamos lá. As alegrias ruidosas que precedem o Carnaval de 1941 trazem aos olhos da minha imaginação, então, irmão X, né, trazendo esse relato, um quadro estranho e doloroso. Ele vai trazer uma lembrança dele. Iniciavam-se os movimentos carnavalescos no ano findo. Era um crepúsculo radioso de domingo e entre os gelados da avenida
Enquanto o carioca procurava ansioso um lenitivo do calor sufocante, ferviam comentários relativos ao curioso reinado de Momo. Os morros estavam inflamados de samba. Nos bairros chiques, as meninas suburbanas ensaiavam batalhas de confete. Você quer ver a intensidade dos nossos serviços? Perguntou-me um amigo espiritual, desejoso de instruir-me nas lições do meu mundo novo. Interessado na sua atenção, acompanhei-o, sem hesitar. Chegamos a um casarão desabitado e silencioso. Espera, disse o companheiro com solicitude. Aquietamo-nos num recanto sombrio. Daí a pouco, grande número de vultos escuros reuniam-se no vasto salão próximo. Dominou-me enorme impressão de assombro. Ainda não tinha visto uma assembleia de espíritos do mal. Alguns deles passaram por nós e não nos viram. Mas como tenho visitado as assembleias propriamente humanas, sem que ninguém se aperceba da minha presença, não cheguei a experienciar maior admiração. E aqui é interessante a gente ver também essa observação aqui do irmão X, que ele fala que os irmãos trevosos não o viam. Se a gente for fazer uma lembrança para quem já pôde assistir Os Mensageiros, vai se perceber dessas cenas, né? Onde os irmãos de luz estão em determinados ambientes e os irmãos mais trevosos, eles não conseguem visualizá-los. Confabulam as circunstantes entre si. Lembrei-me das histórias em que me contavam na infância, as bravatas dos demônios ausentes do inferno. Minha comparação era justa. Aquelas entidades pareciam excessivamente perversas. Os mais atrevidos expunham projetos ignominiosos. Alguns referiam-se a crimes cometidos, a vinganças efetuadas. O conjunto oferecia a impressão de uma quadrilha de malfeitores perfeitamente organizada. Havia chefes e sequazes, como se as organizações criminosas da Terra tivessem sua continuação no plano invisível. Dentre todas as palestras ouvidas, um fato despertou particularmente a minha atenção. Uma entidade, que parecia mais inexperiente nesse grupo, dando a ideia de um auxiliar de serviço ansioso de remuneração, aproximou-se de um superior, deu-lhe conta das incumbências recebidas e, depois de receber-lhe a aprovação, reclamou em tom de grande insistência: tenho cumprido meus deveres com interesse, mas espero o concurso dos companheiros para minha vingança. Há mais de 7 meses. Aquela mulher precisa morrer. Terá de aproximar-se de nosso convívio. Sofrerá tudo o que sofri. Entretanto, o auxílio da nossa união está sendo retardado. Ou seja, ele queria que uma pessoa morresse e que, ao morrer, ela estivesse no meio ali daqueles seres trevosos, estivesse em sua companhia, pelo que ele relata aqui. Interpelado, fixou nele o olhar estranho e falou o seguinte: espera um pouco ainda. A tua satisfação aproxima-se, mas não nos foi possível atender ainda. Antes, porque seria difícil em tempos normais, mas vai chegar uma época própria. Mas por que tenho aguardado tanto? Retrucou ele, impaciente. Como sabes? O espírito trevoso falando isso, o chefe deles lá daquele grupo. Como sabes? Esclareceu o superior. Os templos normais são de Deus. Dentro deles, pela vigilância de uma só pessoa, cooperam as disciplinas sociais, o pensamento dos espíritos justos, a influência indireta dos lares respeitáveis, as preces dos templos, os santuários abertos. Os que não erraram defendem as almas caídas. Encontramos assim muitos obstáculos. Mas já estamos às vésperas de tempos anormais. Esses são do homem, e o homem é inferior como nós mesmos. Quando há guerra ou loucura, só podem manter contato com Deus os que já adquiriram passagem livre, mas os outros caem no nosso nível. Então, os bons serviços podem ser feitos. A entidade falando isso.
O inexperiente ouviu as observações e sentenciou: mas aqui no Rio não há guerra. Mas haverá o carnaval, disse outro convicto. E o movimento oferece tamanhas oportunidades? Como não, acentuou o outro. Nesses dias, todos os núcleos ou quase todos os centros de irradiação espiritual estarão mais ou menos em repouso. Os agrupamentos espíritas, de modo geral, não funcionam. As igrejas estarão fechadas. Grande número dos bons lares estarão desertos, porque muitas famílias respeitáveis temem instintivamente a nossa ação e se retiram para o interior. Os homens mais sensatos fazem retiro espiritual e não saem às ruas, perturbando-nos os desígnios. Como vês, as energias mais sérias abandonam o campo à nossa atividade. As vozes do Cristo são raras exceções. Permanecerão caladas, receosas ou distraídas. Então é justo esperar resultados de nossas tarefas vingadoras. Confabularam ainda algum tempo, comentaram a situação da vítima e exaltaram o propósito mesquinho. A palestra expunha seu nome e a sua habitação, e intimamente alimentei a ideia de acompanhar a questão até o fim. Junto do companheiro, saí impressionado. Enquanto sua palavra amorosa esclarecia a complexidade da tarefa de todos os bons trabalhadores de Jesus nos planos invisíveis que rodeiam a atividade do homem na terra, e veio o carnaval. Admirado, segui de perto o esforço titânico das entidades consagradas no bem para que se atenuassem os crimes, para que o mal não deitasse mais longamente suas raízes venenosas. Somente na quarta-feira de cinzas recordei os propósitos perversos daquela conversa que eu ouvi na assembleia empolgada por criminosos interesses. Bastou um pensamento e me encontrei na casa humilde que a palestra iniciara. Pequeno grupo de populares observava os funerais de uma moça pobre. Entrei. No ataúde que se fechava, sob lágrimas pungentes de uma senhora que parecia extremamente sofredora, vi o cadáver de uma moça jovem, aparentando 30 anos. E enquanto voltava à rua espantado, meditando no Instituto das Provas, nas lutas enormes que se travam de espírito para espírito, escutei a voz da pequena multidão suburbana que discutia. Afinal, foi verificada a causa-mortes? Perguntava um rapaz de gestos pedantes. Não sei, esclarecia uma senhora idosa. Somente ontem à tarde a família conseguiu descobri-la agonizante. Ah, era muito leviana, diziam outros. Mas um velhote, de semblante bonachão, parecendo um pândego em férias, tão displicente quanto a maioria dos homens deste século, punha termo ao assunto, exclamando inconscientemente: ora, ora, mas para que tantas discussões? São coisas do carnaval. Então a história é muito simples, né? Uma historinha curtinha e uma história com uma profundeza de informações trazidas pelo irmão X. Como eu disse no começo, né? A gente sabe o que acontece aqui. Nós sabemos o quanto as coisas acontecem na matéria. Mas e do outro lado a gente não enxerga? Nós, que talvez não tenhamos mediunidade, não conseguimos ver do outro lado o que envolve as energias. E isso, apesar da história se passar, né, no ano de 1941, já era dito que as casas espíritas estavam fechadas, né, as igrejas fechadas. E olha que curioso a gente trazer para um tempo mais contemporâneo. 80 anos depois, no carnaval, as instituições religiosas elas já percebem o quanto é importante elas estarem com as portas abertas nesse momento, né? Porque elas fazem justamente o contraste do que acontece nas ruas, nos bailes e tudo mais. Não que lá seja o lugar onde só acontece o mal, de forma alguma, né? Muita gente vai só para felicidade, só para curtir. Porém, existe esse outro lado que a gente não enxerga. E a partir desse momento em que nós aqui damos as brechas, né? Abrimos as oportunidades para que o mal nos atinja, ele vai acontecer caso estejam programando isso, caso queiram isso. Então, não adianta nada a gente ficar orando, fazendo prece, fazendo evangelho,
conectado full time, o que a mensagem acaba trazendo é isso, né? Não adianta a gente estar sempre conectado, sempre ligado à espiritualidade, sendo que em algum momento que a gente tiver desavisado, que a gente estiver esquecido, as entidades do mal, elas vão tentar nos atingir. Elas vão tentar nos atingir diretamente, elas vão tentar nos atingir indiretamente através das pessoas que vão dar brecha. E aí a gente, em um momento de vulnerabilidade emocional, psíquica, né, espiritual, a gente vai abrir as portas para que esses irmãos se atentem contra nós. Então a gente pode curtir o carnaval? Pode curtir o carnaval. Cada um tem o seu livre-arbítrio para curtir da forma que quiser, do jeito que quiser. A questão é aonde e como eu vou fazer isso. Qual o respeito que eu vou estar aplicando ao meu corpo? Qual o respeito que eu estarei aplicando ao corpo dos outros? A gente sabe que nesse período, feriados, momentos onde a gente está mais leve, mais descontraído, por conta de, não por conta do carnaval, mas porque a gente tem dias de folga e não trabalha, a gente vai viajar, então a gente meio que dá uma relaxada, né? Feriado é um período para dar uma relaxada, então eu posso beber mais, eu não preciso me preocupar com algumas coisas. Olha só, eu vou fazer eu vou buscar aqui num site de notícias da minha cidade, só para vocês entenderem o tipo de coisas que aconteceram aqui. Eu fechei o meu WhatsApp, eu não acredito. O tipo de coisas que aconteceram só de ontem para hoje aqui na minha cidade. E eu fiz o favor de fechar aqui. Não, tá aqui. Peraí, gente. Achei. Olha só, dá uma olhada. Acidente mata motociclista. Condutor perde o controle do carro e cai numa vala de escoamento. Carro e moto deixam 3 feridos. Homem é baleado num hospital. Isso tudo só de ontem para hoje, de ontem à noite para hoje. Isso na região onde eu moro. Imagina onde vocês moram também. E aqui a gente não tem carnaval do jeito que existe em grandes polos, né? Aqui no Mato Grosso é bem difícil ter, não existem blocos, não existe carnaval de rua. No máximo tem um ou outro salão aí que faz um carnaval, mas não tem esse carnaval de rua. E mesmo assim a gente vê que as pessoas elas acabam aproveitando esse período para se excederem, né? Exceder nos hábitos. Se eu normalmente tomo uma cervejinha, hoje eu vou tomar 2 ou 3. E aí acontecem, né, as fatalidades, os acidentes. Então falta o orar e vigiar, né? Falta a nossa atenção. E é para isso que nos lembra a mensagem, né? Não é o carnaval o culpado das coisas, não. É que a gente mesmo se desliga e acha que está de férias do centro espírita também. Então a gente vê o quanto é importante também a questão do trabalho que acontecem nas instituições religiosas, né? Nesse trabalho não só de vibração para esse momento, onde precisa de vibração, porque a vibração má ela acaba sendo mais fortalecida para o ataque, como também com a importância de poder tirar aquela pessoa que estaria em casa sem fazer nada, na ociosidade, e trazer ela para dentro da religião, dentro da moral cristã, dentro do estudo de Jesus, enfim, qual seja o objetivo. E isso é muito legal, porque você faz com que aquela pessoa esteja constantemente conectada. Quer dizer que é errado o cara ir no bloquinho, sendo que ele podia ir no centro espírita? Não, ele gosta de ir no bloquinho. Quem vai por prazer, vai porque gosta, né? Não vai forçado. E isso é que a gente tem que entender. Livre-arbítrio, tem que respeitar as pessoas. Elas gostam de ir e elas têm que ir para se sentir bem. A gente vai onde a gente se sente bem. A questão é o como, né, gente? Como a gente se comporta. Como que eu permito as coisas acontecerem. E é interessante a gente ver também, para essa questão do orar e vigiar, de constante, porque eu posso não me envolver num acidente diretamente causado por mim, mas eu posso ser uma vítima de um acidente de alguém que estava transtornado. Quantas situações dessas não acontecem, né? Então, vale sempre essa reflexão
da nossa responsabilidade, do nosso compromisso para conosco mesmo e para com as pessoas à nossa volta. Então nós podemos curtir o que a gente quiser, pode ser o carnaval, pode ser uma noitada, pode ser um baile de formatura, pode ser um casamento, pode ser onde quiser. Como eu vou estar, como eu vou me comportar e como que eu vou tratar as pessoas que estarão comigo. E aí, para encerrar, eu vou trazer a leitura de um outro texto que esse eu não conhecia. Eu não conhecia nem o texto e nem o espírito que o trouxe. A mensagem se chama Carnaval, é quase um poema. Ele está no livro chamado Ponto de Encontro, do Chico Xavier. E o espírito que traz a mensagem chama-se Jair Presente. Eu não conhecia nenhuma mensagem desse espírito. Foi um espírito que apareceu para Chico e constantemente, por várias obras, acabou psicografando. Uma linguagem jovem, ele desencarnou novo, né, o Jair Presente, desencarnou em 74, esse livro é de 86, e ele tinha 24 anos, ele foi vítima de um afogamento nas águas de uma represa. E a mensagem do Jair Presente, ela é muito contemporânea, assim, no sentido da jovialidade, né? Porque ela não é uma mensagem julgadora, ela não é uma mensagem inquisidora, né? Ela é uma mensagem que vocês vão perceber o quanto ela é leve e o quanto traz para nós mesmo essa responsabilidade. A mensagem diz o seguinte: irmã, você nos consulta se acaso existe algum mal em ver por fora e por dentro a festa do carnaval. Nunca esperei tal pergunta, nem sei dizer sim ou não. Olha que interessante, ele não cai no julgamento de você não deve fazer isso. Porquanto, estando entre os homens, quis sempre ser folião. Então ele gostava da bagunça. Ir ver a festa somente, acompanhar a arrelia, pode ser refazimento na carência da alegria. E aí a gente pesca algo muito guardadinho ali, né? Ele gostava de ir para farra, né? Deixou bem claro isso. Era uma alma jovem, né? 24 anos. Mas como desencarnado, olha como ele enxerga essa necessidade material. Ele enxerga como a falta de alguma coisa. Então, para suprimir uma ausência de alguma coisa, ele enxerga o curtir. Vou curtir, mas eu vou curtir como? E aí é esse como, mais uma vez, que faz com que a gente, né, acabe ocupando um vazio que nos cause algum problema depois. Carnaval, de modo algum importa que você vá. Apenas é bom saber o que você quer por lá. Então, mensagem muito legal, muito bacana desse espírito chamado Jair Presente, que eu encerro o nosso evangelho de hoje para a gente poder fazer as nossas vibrações, tá bom? E o Jorge comentou aqui, ó, tem aquela história do Chico dentro do prostíbulo. Tá certo que Chico está bem à frente da gente, mas ele se colocou naquele ambiente. Exatamente. Eu não lembro a história de cabeça, já ouvi essa história, viu, Jorge? Não lembro para poder trazer aqui pra gente. Mas é a mesma coisa, né? Traz essa mesma base aí que o irmão X acabou nos mostrando, né? De aonde a gente vai, da onde a gente for, a gente tem que ser luz. E a gente não pode se esquecer disso. E não é porque às vezes não tem uma câmera mostrando, que não tem uma câmera gravando, que eu vou mudar o meu comportamento. De forma alguma. Eu posso ser um espírita cristão curtindo o bloquinho de carnaval. Ah, mas você não bebe? Eu vou ficar na água só, eu me divirto com a música, eu me divirto com as pessoas, eu me divirto com a bagunça, com a beleza. Não necessariamente eu preciso beber, eu preciso usar alguma coisa, eu preciso estar seminu, né, para esperar uma aprovação das outras pessoas, para me sentir melhor e ocupar a tal alegria, né, dita pelo Jair Presente na mensagem que ele colocou. E a gente, de fato, consegue vivenciar, né, como um espírita cristão aonde quer que a gente esteja. Vamos para as vibrações então, gente. Podem começar a colocar aí os nomes para a gente fazer a leitura. E eu peço mais uma vez para que todos possam ir fechando os seus olhos, que possamos
sentir a espiritualidade mais uma vez nos dando suporte na noite de hoje. Vamos sentindo as boas energias nos envolvendo dos pés à cabeça. E vamos sentindo também essas boas vibrações saindo de nós, do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos. Esses bons fluidos vão sendo direcionados à espiritualidade, que vai fazendo um direcionamento dessas vibrações. E vamos vibrando pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que aqui habitam, por aqueles que se encontram em guerras, pelas criaturas que passam por fome, misérias. Vibremos aqueles que vivem em desastres naturais e vibremos pelo nosso país, por essa pátria bendita que nos acolhe. Vibremos por todo o povo brasileiro, pelos dirigentes da nossa nação. Vamos vibrando as pessoas que estão nas ruas, principalmente nesse período, se sentindo abandonadas, se sentindo sozinhas, expostas ao calor, ao frio, à chuva. Vibremos as pessoas viciadas, envolvidas por qualquer tipo de vício. Vibremos também as crianças nos orfanatos. Vibremos aos idosos nas casas de repouso, os encarcerados nas prisões, as pessoas que estão adoentadas em seus lares. Vibremos força aos seus cuidadores e vibremos também aos encarcerados nas prisões, assim como vibremos as pessoas que sofrem qualquer tipo de violência em seus lares. Vibremos também aos hospitais, aos leitos de UTI, aos profissionais da saúde. E nesse momento vamos fazendo a leitura dos nomes colocados na noite de hoje. Vamos vibrando a Rudinei Veloso, a mãe da Rosana, que completa 87 anos, a Arue Shimada, ao Bruno Chiesi e família, pelo espírito da tia da Débora, a Alcione, ela desencarnou recentemente, no último dia 25, ao Wagner, a Aline, a Alice, a Maria Eduarda Neves, a Milena Stout, filha da Mara. Vibremos a Maria do Carmo Pereira e Souza Ferreira, a Maria do Carmo Pereira, ao José Ferreira dos Santos do Nascimento, a Solange Pereira da Silva, a Mirelle Pereira da Silva, a Maria Luísa Francisca da Silva, a Misael Francisco da Silva, a Lohane Alencar, a Amanda Alencar, a Nicole Maria, a Brian Coelho e a Santinha Alencar. Vibremos também ao João Fábio Peixinho Costa. Vibremos a Nara Medeiros de Oliveira, ao Renato Marcelo Quintana, a Maria de Jesus Inácio, a Gabriel Marcelo Quintana, a Otávio Medeiros de Oliveira, a Sérgio Volker Prates. Vibremos a Mônica Cardoso Felácio, ao Miguel Luciano, a Rodrigues Lima e família, ao Júlio Henrique Minari, a Luane Giovanni e Pedro Costa, ao Alfredo Magalhães, ao Diego Magalhães, ao José Neto, Carmelito, Dilma, Norma Soledade, Terezinha Soledade, William Góes, Lorival Oliveira, Denival Santos, Almira Carvalho e o Luiz Mauro e ao Carlos Antônio.
pela saúde física e espiritual de Rita de Cássia Marani Bonacim, pelo João Carlos Bonacim, Fátima Donizete Ferreira Rosa, a Márcia Gonçalves, ao Mário Henrique, vibrações pela família da Clarissa, ao Pedro Silva de Nóbrega, ao Rubens Alexandre Consulini e Silva, e para a nossa querida Clarissa também que está presente. A Rosicler, a Anita Soledade, a Marina Soledade, ao Marcelo Almeida, ao Rui Soledade, a Nádia Soledade, ao Alberto Magalhães, a Cremilda Magalhães, a Priscila Egli, a Elane Carvalho, a Josiane Balbino e ao Normando Júnior, a Lucélia Minari e a Jaqueline Minari, pela saúde e recuperação de Rodrigo Bernardes Bonacim, para a Sueli Aparecida Rodrigues de Nóbrega, a vó Helena e ao pai da Clarissa, o Landinho Orlando Pereira de Nóbrega. Para Leci, Rosélia, Janete, Ângela, Luci, Renan, Riane, Rosane, Lucas, Sandro e Thaís, assim como pela saúde física, mental e espiritual do Neroaldo, Vera, Pedro, Juliana, Milena, Pedro Filho, Maria Júlia, Letícia, Arthur, Sarina, Ana Lúcia, Fabiola, Gustavo e família Arruda Zermiani. A Daniel Cavassana, a Josinete Poleto Cavassana, a Wilson Roberto Cavassana e pela saúde física, mental e espiritual de toda a família durante essa semana, a família do Jopoleto, da Jopoleto. Pela saúde física, espiritual e mental de Alicia Isabela, Arthur, Alane Wagner e pela da Adinete também. Vibrações pelas filhas da Cláudia Ferreira, Marina e a Caroline, ou Caroline, para a Maria Artemis Amaral da Silva e família, pelo espírito de Márcia Maria. A Michele pede pela prima Márcia Regina, que enfrenta um câncer. Vibrações também ao Eumano Menezes e família, a Patrícia Felizardo e família, o Eliana Benevides e família, a família Rieger e Balbino, encarnados e desencarnados, a Aline Remígio e família, a Beatriz Borges e Janis Cleide, a Fernanda Formiga e família, a Thaís Rezende e família, a família Gonçalves Silveira pela vida espiritual e pela saúde, ao José João e Arminda de Jesus João Pinheiro, já desencarnados, e pelos desencarnados Maria de Lourdes Bertelli Marim, Sidney de Lima Batista, pela saúde física e espiritual da família Marim, pela família Batista, pela família Fontanello, pela família Vaz, pela família Marco. Vibrações também a minha esposa, a minha filha, a minha mãe está acompanhando o nosso evangelho, ao meu irmão, minha cunhada. Peço vibrações também à Clínica Fecundar, aos seus profissionais. Vibrações a Neuza de Oliveira, principalmente, ao Anderson de Oliveira. Vibrações ao Fred Menarbini e família, aqui trazida pelo nosso amigo Gilberto Ramalho. E que nesse momento a gente, caso tenha esquecido alguém, possamos mentalizar essa pessoa envolvida em muita luz, recebendo todo o amparo, sustentação, proteção dos bons espíritos. Vamos pedindo, aliás, que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes nesse momento possa fluidificar as nossas águas e colocar nelas os remédios necessários para as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades espirituais. Pedimos que também nos dê suporte durante a noite de hoje, nos dando sustentação, reenergizando o nosso corpo material para que tenhamos uma semana mais preparada. E assim deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. Agradecemos ao Pai mais uma vez por esse momento, por esse encontro, pedindo a Ele que nos dê sustentação ao longo dessa semana, nos protegendo, nos guardando,
nos livrando do mal. Que possamos nos ver protegidos por essa luz do Pai. E que dentro dessa luz fortalecida, como um grande escudo, nós possamos manter as nossas boas ações, as nossas boas palavras, os nossos bons pensamentos. E agradecemos, e encerrando na noite de hoje o Evangelho, quando dizemos: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por encerrado o nosso encontro de hoje. E por hoje é só, pessoal. Nos encontramos novamente no próximo domingo, de novo com o nosso estudo das parábolas de Jesus, retomando elas, e uma semana maravilhosa para todos vocês. Obrigado pela companhia nessa noite, neste domingo de carnaval. Que tenham uma semana ótima. Beijo no coração de todo mundo. Até mais.